Olá pessoal, passei alguns dias sem poder gravar um vídeo, mas agora vou tratar de um tema que eu considero muito importante, que na verdade aconteceu dele algumas notícias e acabaram me inspirando para fazer esse vídeo. Bom, vamos falar hoje sobre o mundo virtual e o mundo real, tá? Por quê? Porque nós estamos vendo na nova geração uma mistura daquilo que é virtual com aquilo que é real. E isso é uma coisa muito perigosa, tá? Porque estão transferindo o mundo virtual para o mundo real, ou estão tentando, né, fazer essa transferência do mundo virtual para o mundo real, certo? Bom, lá pelos anos 90, né, quando estavam surgindo a internet, eu escrevi um artigo falando sobre a internet e a psicologia. E o quanto que nós tínhamos naquela época realmente uma expectativa de que a internet, né, fosse ser essa ponte, essa reunião, né, do mundo, essa aproximação das pessoas, né, aquelas pessoas que estavam muito distantes, a gente não é com muita dificuldade de ter um contato, né, e pela internet elas estariam, né, nos aproximando. Na verdade a gente vê que isso não aconteceu, né? Não acontece isso. As pessoas não ficam mais próximas com a internet, né? E as consequências, o desdobramento que a internet vem causando ao mundo é algo bastante preocupante, tá? Então a notícia que eu li essa semana agora, na verdade hoje, né, referente à internet, refere-se à guerra da Ucrânia. Ou seja, vazaram documentos, né, mais de 100 documentos da guerra da Ucrânia, de algo que está acontecendo, está em curso, é algo que está ocorrendo com mortes, né? É algo muito sério que aconteceu via chat de jogos, ou seja, as pessoas estão lá jogando, né? Ou seja, um mundo virtual, inofensivo, né? E através de chats, que a gente sabe que são os mais seguros, as pessoas podem falar o que quiser no chat, né? Não tem vazamentos, simplesmente vazaram documentos de guerra, né? Ou seja, coisas reais que estão acontecendo, e isso acabou caindo na mídia e acabou tá sendo divulgado pelo mundo. O que eu estou dizendo com isso, né? Que no mundo virtual, ou seja, ali onde que as pessoas estão jogando, depois dali, né, nós temos documentos que são verdadeiros, né, de estratégias de guerras, e nós temos ali pessoas que estão no meio de um game, de um jogo, de algo virtual, e daqui a pouco essas pessoas elas estão de fato mandando mísseis reais, né, jogando bomba na cabeça das pessoas, entendeu? Então, qual que é o resultado, por exemplo, dessa guerra da Ucrânia hoje? Né? A gente não sabe, o número não é certo, porque ambos, né, estão mentindo. Né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão passando números, né, ou para mais ou para menos. E a gente não sabe, de fato, quantas pessoas. Agora, o que nós sabemos na prática, né, que a gente está vendo, é que milhares de pessoas morreram, né? Nós estamos vendo aí crianças, mulheres, idosos que tiveram que deixar suas casas, né? Ou seja, isso é real. Pessoal, isso é verdadeiro, tá? Isso não é um mundo virtual, né? Não é uma guerra sabe, um war que você fica lá. Não, isso é real, tá? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão tendo que deixar suas casas, estão tendo que ir para países, né, e ser tratados lá como imigrantes, né, e as mulheres fazer qualquer coisa para poder sobreviver. Isso é o mundo da realidade. Então a gente não pode transferir, né, o mundo virtual para o mundo real, porque o mundo real é aquilo que existe, nós somos orgânicos, verdadeiros, né? Respiramos, precisamos de comida, de ar, né? Bom, outra coisa que pulou, né, do mundo virtual para o mundo real foi a pandemia, entendeu? A pandemia, ela já foi sendo anunciada há décadas, tá? A gente vê o Obama falando de pandemia, pode acontecer uma pandemia a qualquer momento, né? A gente vê filmes, né? Hollywood mostrando pandemia,
tá? E de repente uma pandemia acontece, real, né? Uma pandemia, né? Que simplesmente o mundo inteiro para, né? E aí, né? Muitas coisas nessa pandemia ficaram, vamos dizer assim, no ar, entendeu? Desde o início as pessoas dizendo que era um vírus que tinha saído do laboratório, que não era um vírus natural, né? E a gente vê o esforço que a mídia fez para que fique em casa, fique em casa, fique... o esforço da mídia global para que a pandemia, ela de fato, né, ela aplacasse, como de fato aplacou, entendeu? Como todo o mundo inteiro, né, teve que usar máscaras, sendo que depois as máscaras foram ditas como ineficientes, tá? Como depois foi dito que o vírus, né, saiu de um laboratório, certo? Então, todos esse controle social que foram feitos, né, a gente percebe um jogo de manipulação de algo que assim pré-programado, inclusive com e-mails, né, vazados hoje dessas pessoas que, né, que estavam orquestrando essa pandemia, de dizendo inclusive quando é que a nova cepa deveria ser lançada ou deveria ser divulgada, né? Ou seja, de novo pegaram uma coisa virtual e jogaram para o mundo real, né? Então nós temos hoje manipuladores, né, no mundo pegando essas coisas, né, e vamos fazer essa experiência social, vamos jogar isso, vamos ver como é que isso acontece, ou a gente quer que isso aconteça. Outra coisa, né, é a questão da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, né, não é uma preocupação com as minorias, coitado das pessoas que são discriminadas pelo fato de ter uma opção sexual. Não, não é isso. Não é isso. Antes fosse, né? Porque a questão da homossexualidade sempre existiu na humanidade, desde de Grécia, Egito, China, sei lá, sempre se ouve falar disso, né? Isso é um aspecto natural da existência. Agora, a ideologia de gênero é algo construído, é algo pensado, é algo arquitetado. E eu, de fato, desculpe, né? Eu não sabia, mas sim, eu já acompanho ideologia de gênero há mais de 20 anos, porque eu trabalhei dentro da universidade e estou vendo ideologia de gênero em curso há décadas, né? Mas isso é desde 1990 que foi construído e, né, hoje isso está de uma forma clara, né, dentro de sites da OMS, dentro de site da ONU, enfim, de várias organizações mundiais, entendeu? Como uma forma de controle social, desculpe, não, de controle do número de população no mundo, que de fato quer fazer uma redução, né, de 2/3 da humanidade. Isso está lá, nós temos que reduzir 30%, né, da população mundial, né? E eles estão falando isso. E o que a ideologia de gênero tem a ver com isso? Tem a ver com isso porque a homossexualidade você não gera crianças. E nós estamos vendo hoje os jovens dizendo que não querem ter filhos, né? Ou seja, eles estão tirando algo que é um instinto de sobrevivência. O que nós estamos vendo hoje nos jovens é uma falta de instinto de vida, né? E não por menos, né, que os jovens hoje, né, estão depressivos. Os jovens hoje, entre viver e morrer, tanto faz. Eles não têm definição sexual. Eu não sou homem, não sou mulher, entendeu? Ter filho ou não ter filho, tanto faz. Viver ou deixar de viver, tanto faz. É uma apatia. Estão sacando a vontade, né, dos jovens. Né? Os jovens hoje não lutam nem pela sua sobrevivência. Isso que os animais fazem, de lutar, de ter medo, de fugir, né? Ou de procriar para que a sua espécie, né, não venha a uma extinção. Estão tirando isso das pessoas. Por quê? Né? Porque eles acham que a população está demais e que o capitalismo está acabando com o mundo, o consumo. Ok, se querem, acham, considera-se que uma superpopulação ela pode estar prejudicando o planeta, tudo bem, mas vamos fazer isso um planejamento, vamos colocar isso de uma forma organizada, vamos diminuir, né? Mas não fazer isso de uma forma
onde que se distorça outras verdades, né? Que é o mundo real, que as pessoas elas precisam, né, manter-se. Por causa disso, não vamos colocar uma ideologia de gênero hoje nas crianças, né, que é o que estão acontecendo. Então, hoje, a maioria das crianças, né, elas são forçadas a ter experiências homossexuais, né? Ah, Alberto, você está inventando isso. Não, vai para uma escola pública. Os jovens estão dizendo que se eles não tiverem uma experiência homossexuais, entendeu? Eles vão sofrer bullying por causa disso, né? E eles não são homossexuais porque eles não experimentaram, então eles têm que experimentar. E se não experimenta, eles são tratados como homofóbicos, né? É muito grave o que está acontecendo hoje no mundo. É muito grave. E o que acontece hoje, então? Os jovens, né? Eles estão sendo robotizados, eles estão sendo manipulados, eles estão sendo, né, privados das suas naturezas, né, próprias, humanas, né, devido a experiências de pessoas que acharam, vamos fazer isso, vamos ver se isso vai ser legal no mundo. Ou seja, de mentes brilhantes, né, que um dia acordaram e tiveram essa ideia, vamos fazer isso no mundo. George Soros, Rockefeller, essa turma aí, que a gente sabe que há décadas vem injetando milhões junto com as mídias que são compradas para fazerem a cabeça das pessoas, dos jovens. Gente, o que nós estamos vivendo? Aí a internet, o mundo virtual, né? A tecnologia que deveria ser um meio, né, está se tornando um fim. Hoje vamos robotizar as pessoas, vamos colocar chip nas pessoas. Então nós estamos vendo aqueles filmes futurísticos das pessoas andando igual robôs, né, em cidades futurísticas, e aquelas pessoas massificadas andando robotizadas, né, ao comando de alguns. Isso é a evolução, isso é o futuro da nossa humanidade. Isso tudo para quê? E a evolução humana verdadeira, natural, da consciência, a evolução nossa espiritual, a nossa evolução enquanto seres que estamos aqui em uma passagem, né, existencial. Então não se pode você colocar os meios como fins, que é o que está acontecendo. Gente, isso é gravíssimo, tá? É gravíssimo, tá? Porque na verdade nós nos sentimos impotentes diante disso tudo. O máximo que a gente pode fazer é gravar um vídeo, mostrar que tudo isso está acontecendo. Só que enquanto a gente está fazendo isso aqui, milhares ou milhões de professores no mundo, nesse exato minuto, estão convertendo os mais jovens para uma ideologia, certo? E esses milhões de jovens, né, que estão ali como uma tábua rasa, acreditam nisso e vão depois se tornar multiplicadores dessas mentiras. Entendeu? Achando que estão fazendo um bem para a humanidade, um bem para o meio ambiente, para a ecologia, para as minorias que estão sendo suprimidas, para o capitalismo selvagem que está acabando com o mundo e por aí vai. Entendeu? Porque nós tivemos mentes psicopatas, né, que arquitetaram toda essa história e que hoje, né, nós temos uma consequência disso. E é muito difícil de conter essa onda. Isso tudo nos leva, enfim, né, a uma decadência civilizatória que nós não sabemos aonde que vai parar, entendeu? Então nós temos dois caminhos nesse exato momento: ou se freia tudo isso e se converta, né, para uma nova direção, uma direção sadia, preocupada com a evolução da mente, da consciência espiritual, ou a humanidade ela vai para uma catástrofe natural, entendeu? Porque o mal ele acaba se autodestruindo. Isso é uma lei da vida, né? Isso vai acabar acontecendo, tá? Então eu espero que a ideia, a minha mensagem central tenha sido transmitida e que cada um faça a sua parte, né, de tomar consciência disso, de mudar, de não deixar ser manipulado, entendeu? E não deixar que outros manipulem os nossos filhos. Um grande abraço.